Seja bem-vindo à 232ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que diz o seguinte: resolva a equação seno de x menos cosseno de x igual a zero. Bom, gente, o primeiro passo para resolver este exercício é lembrar da primeira relação fundamental da trigonometria, que diz seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Bom, o segundo passo será criar um esquema com a equação do enunciado e com a equação da relação fundamental da trigonometria. Prosseguindo, o próximo passo será isolar o cosseno de x na primeira equação, que é a equação expressa aqui no enunciado. Isolando o cosseno, eu vou ter o quê? Seno de x menos cosseno de x igual a zero. Então, menos cosseno de x vai ser igual a menos seno de x. Então, cosseno de x vai ser igual a menos seno de x dividido por menos 1, isso é igual a seno de x. Por que dividir por menos 1? Simples, gente. Esse sinal negativo aqui na frente do cosseno de x representa que tem o quê? Menos 1 multiplicando cosseno de x. Portanto, logo eu vou ter o quê? Que cosseno de x é igual a seno de x. A próxima etapa é agora substituir o valor de cosseno que eu achei na primeira equação na segunda equação. Então tem aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se cosseno de x é igual a seno de x, então vou ter que seno ao quadrado de x mais seno de x elevado ao quadrado vai ser igual a 1. Agora, seno de x elevado ao quadrado é o quê? Seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, vou ter o quê? Duas vezes seno ao quadrado de x. Então vou ter duas vezes seno ao quadrado de x igual a 1. Prosseguindo, eu vou ter que isolar, né, o seno de x. E o primeiro passo para isso vai fazer ser o quê? Pegar o 2 que está multiplicando seno ao quadrado de x, passar para o outro lado da igualdade. Se desse lado ele multiplica, do outro lado ele vai dividir. Então, vou ter seno ao quadrado de x igual a meio. Agora, eu pego a potência, passo para o outro lado. Então, vou ter o quê? Uma raiz quadrada, porque esse aqui eu tenho potência ao quadrado, do outro lado vai ficar uma raiz quadrada. Então, vou ter seno de x igual a raiz quadrada de meio. Agora, a raiz quadrada de meio vai dar quanto? Vai dar o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Por quê? Raiz quadrada de meio vai dar o quê? Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 2 vai ficar o quê? 1 sobre raiz quadrada de 2. Agora eu aplico aqui a velha propriedade, né, de racionalização. Então vou ter o quê? 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Isso vai dar 1 vezes raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2 vezes 2, que dá o quê? Raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então tenho raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, seno de x vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Achei o valor do seno de x. Qual vai ser a próxima etapa? Bom, gente, isso eu vou falar depois aqui do meu recado. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desta conta ou através deste Pix. Esses dados serão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando. Próximo passo aqui, ó, vai ser o seguinte. Eu não tinha isolado aqui na primeira equação cosseno de x e dito que ele era igual a seno de x? Eu achei o valor para seno de x, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então agora eu tenho que cosseno de x é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Prosseguindo, lembre-se do seguinte, que raiz quadrada de 2 sobre 2 é o cosseno do arco de 45 graus. Portanto, eu vou ter que cosseno de x vai ser igual ao quê? Ao cosseno do arco de 45 graus. O próximo passo é converter o arco de 45 graus, que está em grau, para radiano. E para isso eu aplicarei essa regra de 3, que diz o quê? 180 graus está para π, assim como 45 graus está para x. Vou multiplicar em x. Então, vou ter 180 graus vezes x igual a 45 graus vezes π. Isolando x, terei x igual a 45 graus vezes π dividido por 180 graus. A próxima etapa é simplificar esta fração, dividindo em cima e embaixo por um divisor comum. No caso aqui, o próprio arco de 45 graus. Então, vou ficar com 45 graus vezes π dividido por 45 graus vai dar π. 180 graus dividido por 45 graus eu tenho 4. Então, eu tenho que o valor em radiano do arco de 45 graus é π sobre 4. Logo, eu tenho cosseno de x igual a cosseno de π sobre 4. Próxima etapa é lembrar que a equação do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa, ela se encontra em dois casos. Primeiro caso, quando as extremidades dos arcos x e alfas são coincidentes no círculo trigonométrico. E o segundo caso é quando elas são simétricas, né? Quando as medidas das extremidades dos arcos x e alfa são simétricas em relação ao eixo Q da abscissa x do plano cartesiano.
E aqui está presente aqui no ciclo trigonométrico. Ou seja, eu tenho uma simetria, ó, vou ter que aplicar o quê? Este esquema de soluções. Agora, se eu não tiver uma simetria, se eu tiver uma coincidência, eu aplico aqui, ó, x igual a alfa mais k vezes 2π. Agora, lembre-se, um arco de 45 graus, ele tem simetria com a abscissa x ou não? Simplesmente, olhando, prestando atenção aqui, ó, nesta imagem, onde que eu apresentei na aula de redução ao primeiro quadrante, você vai ver o quê? Que aqui há uma simetria do arco de 45 graus em relação ao eixo x, a abscissa x, né, do ciclo trigonométrico. E essa simetria, ó, é com um ângulo de 315 graus. Portanto, ó, eu vou ter que usar o quê? O esquema aqui de soluções, que diz cosseno de x igual a cosseno de alfa, C somente C, x igual a alfa mais k vezes 2π, ou x igual a menos alfa mais k vezes 2π. Isso vai me dar o quê? Cosseno de x igual a cosseno de π sobre 4, C somente C, x igual a π sobre 4 mais k vezes 2π, ou x igual a menos π sobre 4 mais k vezes 2π. Com isso em mãos, eu posso dizer que x é igual a mais ou menos π sobre 4 mais k vezes 2π. Então, o conjunto verdade para esta equação vai ser x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a mais ou menos π sobre 4 mais k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o like de vocês, e se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.